Olha, hoje a gente vai mergulhar em uma das obras mais extraordinárias e, por que não dizer, controversas da literatura brasileira, Crônicas de Além-Túmulo. É um livro que, sabe, levanta uma questão que desafia a nossa lógica e até a própria ideia do que é ser um autor. Pensa só, e se um autor famoso, um escritor conhecido, escrevesse um livro novo, só que depois de já ter morrido? Parece roteiro de filme, né? Mas essa é a premissa, assim, inacreditável por trás dessa obra. E, olha, não é uma metáfora, não. A alegação é bem literal. A voz por trás dessas palavras seria de alguém que de fato já não estava mais entre nós. Certo, vamos entender como isso seria possível. Para a gente compreender o livro, a gente precisa conhecer as duas figuras centrais dessa história. De um lado, a gente tem Humberto de Campos, que seria a voz. Ele era um dos escritores mais famosos da sua época, sabe? Membro da Academia Brasileira de Letras e faleceu em 1934. E do outro lado, a gente tem o Francisco Xavier, o Chico Xavier, que seria a mão. Ele era um funcionário público, uma pessoa simples e um médium. Ou seja, alguém que dizia conseguir se comunicar com os espíritos. E o livro? Bem, o livro seria o resultado dessa parceria para lá de impossível. Mas sabe o que torna essa história toda ainda mais fascinante? É que o próprio autor, Humberto de Campos, em vida, era um cético. Mas cético convicto mesmo. E essas são palavras do próprio Humberto de Campos que teriam sido ditadas lá do além, logo no prefácio do livro. Ele mesmo admite, olha só, eu mesmo, em toda a bagagem de minha produção literária no mundo, nunca deixei transparecer qualquer laivo de crença nesse sentido, apegando-me ao resignado materialismo. Ou seja, a confissão não vem de alguém que sempre acreditou, muito pelo contrário, vem de uma pessoa que partiu da dúvida mais completa. E a descrença dele era profunda, viu? Ele olhava para a literatura espírita e via soberbos poemas, achava bonito, mas sem nenhuma afeição de realidade prática. Ele falava abertamente que não via esperança nenhuma em viver além dos meus ossos e das minhas células doentes. Para ter uma ideia, ele chegou a zombar de um livro psicografado, aquele tipo de livro, né, escrito por um médium, dizendo que era coisa de farsante. É desse ponto de partida totalmente cético que a suposta jornada dele depois da morte começa. Então, a grande pergunta é, o que ele teria encontrado do outro lado? Vamos dar uma olhada em como a crônica descreve essas primeiras impressões logo depois da morte. Olha, as surpresas já começaram de cara. Ele esperava encontrar um céu católico, sabe? Com São Pedro, anjos, mas nada disso. Ele imaginou que ia dar de cara com um mundo espiritual cheio de patriotas discutindo a política do Brasil. Mas ninguém lá estava nem aí para os assuntos da terra. Procurou pelo diabo, pelo inferno, também não encontrou. E no lugar de descanso ou de um julgamento final, ele foi levado para uma espécie de solar confortável. Um lugar dedicado ao estudo. A realidade, segundo ele conta, era bem mais sóbria, mais focada no aprendizado do que em qualquer outra coisa. E essa parte ilustra de um jeito brilhante a humildade da experiência toda. Ele se descreve como se fosse uma criança de novo, sabe? Na frente de uma professora, reaprendendo o básico do básico, o alfabeto da existência. A, B, C, D, E. É uma imagem muito poderosa, né? Mostrando que a morte não seria o fim, mas um recomeço, do zero mesmo, sem nenhuma arrogância intelectual. E a partir dessa nova perspectiva que surge uma das conclusões mais fortes dele. As religiões estão na Terra muito prejudicadas pelo abuso dos símbolos. A mensagem aqui é que todas aquelas estruturas, rituais, as imagens que a gente cria aqui na Terra, muitas vezes acabam mais escondendo do que revelando como é a realidade espiritual de verdade. Ok, agora a gente vai entrar num dos temas centrais do livro, a ideia de justiça no outro mundo. Um lugar onde aparentemente as aparências daqui da Terra não valem absolutamente nada. Para ilustrar isso, a crônica traz uma parábola bem impactante. É a história de um tal Dr. A.F., um advogado super celebrado na Terra, visto como um exemplo de moral. Só que, em segredo, ele tinha roubado a fortuna de uma família inteira, levando todo mundo à ruína. O que acontece? Depois que ele morre, ali, do lado da própria cova, ele é confrontado pelo espírito da sua vítima. E naquele momento, sem o status, sem o dinheiro para protegê-lo, ele é forçado a encarar o tormento da própria consciência. A mensagem é bem direta. A justiça espiritual, uma hora chega. E a obra vai ainda mais longe, se arriscando a reinterpretar a história de Judas Iscariotes. Lá ele não é apresentado como um monstro, mas sim como um tipo de ativista político cujo plano deu terrivelmente errado. E segundo a crônica, a redenção dele não foi nada instantânea, foram séculos e séculos de sofrimento, de reencarnações difíceis, até culminar numa vida em que ele mesmo foi traído e morto.
E só depois de pagar essa dívida, ele finalmente encontra absolvição, e não por um juiz de fora, mas no tribunal da própria consciência. E o espírito de Judas ainda deixa um aviso bem contundente e que soa muito atual. Ele diz que, se ele vendeu Cristo uma vez, hoje em dia, há muitos séculos ele está sendo criminosamente vendido no mundo e os novos negociadores não se enforcam depois de vendê-lo. É uma crítica bem poderosa à exploração da fé, né? Mas, olha, apesar dessas lições bem severas sobre justiça, a mensagem final do livro não é de medo, não. É, na verdade, uma mensagem de libertação e de esperança. E o ponto central é esse aqui. Quando ele vai descrever a própria morte, Humberto de Campos usa uma metáfora de liberdade. Ele compara o fim daquele corpo doente com a sua carta de alforria, aquele documento que libertava uma pessoa escravizada. E ele diz: agora posso ir onde quero. A morte nessa visão não é a prisão, é o fim da prisão, que era o corpo. Então, para a gente resumir, as mensagens principais do livro são bem claras. Primeiro, que a morte é só uma transição, não o fim. Segundo, que a vida continua num plano de aprendizado constante, onde as consequências dos nossos atos são inevitáveis. Que o verdadeiro julgamento vem da nossa própria consciência. E que o nosso valor de verdade não se mede por fama ou dinheiro, mas pelo serviço aos mais humildes e necessitados. E, acima de tudo, que o amor é a única coisa que realmente fica. E tudo isso deixa a gente com uma reflexão final. A obra Crônicas de Além-Túmulo não importa se é vista como um fenômeno espiritual ou como uma criação literária genial, ela nos joga na cara uma pergunta muito provocadora. Se a morte não for realmente o fim, como é que isso muda a maneira como a gente vive o nosso dia a dia?